Muito bem. Opa! Estamos de volta. Muito bem, muito bem. Olha aí o William Lino aí na área. E aí, como é que tá, mano? Beleza? Tudo ótimo, senhores. Tá esperando aqui desde mais cedo, hein? O cara mais antecipado, prudente, responsável aí que eu já vi em eventos aí. Esse foi. Velho, lembrando de a gente, na sequência, né? Tem outro Kahoot aí, como o Pimenta falou. Os recados aqui. Deixa eu ver quais são. A avaliação da apresentação no final aí da apresentação do Lino, tá? Como já é de costume aí nas outras que nós vimos. Tem doleta para quem responde a avaliação também, hein? $5. Para os 500 primeiros. Para os 500 primeiros. Exatamente. A dinâmica do Kahoot que vai vir em seguida é a mesma coisa. A avaliação a gente falou, inclusive com o crédito, né? Como falaram aí. E é isso, né? Agora vamos que vamos para nossa sensacional apresentação sobre Dynamo, Aurora, Elasticache, enfim, sobre o mundo dos dados aí, mais uma vez. Certo, Lino? Fica à vontade, o palco é seu. E é isso. Maravilha. Obrigado, viu? Valeu, Lino. Arrebenta aí. Valeu. Obrigado, senhores. Muito obrigado aí. Queria já agradecer a oportunidade aí de estar no evento, agradecer aos organizadores, agradecer ao pessoal que está trabalhando, a todo mundo que está assistindo, tá? Bom, a ideia aqui é falar um pouco sobre as features de distribuição de dados de maneira global, né, entre regiões, do Aurora, DynamoDB e Elasticache, tá? Como são 3 serviços, vai ficar muito no conceitual mesmo, mas a ideia é passar um overview, de fato, do que das características um pouco mais deep, de como são feitas as aplicações, como funciona nessas features, de fato, e casos de uso, tentar passar aí um overview de por que a gente utilizaria features e em qual momento a gente utilizaria essa capacidade de distribuir dados de forma global dentro da AWS, tá? E aqui são os principais produtos e serviços da AWS com essa capacidade, tá? Bom, meu nome é William Lino Oliveira, eu sou da BRE no C6 Bank hoje, tá? Como meu principal trabalho, e aí eu também sou cofundador e principal cloud architect na Datatani e na Flapper, tá? Então aqui a gente vai passar por alguns conceitos, tá? De bancos de dados distribuídos, né? Desafios de distribuir dados de forma global e os serviços em si, né? Então, falando rapidamente de mim, né? Sou aí formado, graduado em Engenharia e Adaptação, especializado em Engenharia e Administração de Banco de Dados, tenho algumas certificações da AWS e Azure, tá? Tenho um canal no YouTube da Datatani, que geralmente a gente faz meetups, a gente está um pouco mais sumidinho em termos de meetup, mas a ideia é voltar, e tem algumas outras coisas lá, de funcionalidades, de bancos de dados. Basicamente, é uma empresa focada em distribuir conteúdo de bancos de dados e alta performance, tá? Então, aí tem os blogs, o blog da Datatani, e também o meu blog pessoal, que é o Code Data Ops, tá? Onde eu vou postar coisas mais específicas na parte de profissional, alguns livros, e também a parte de DevOps voltado a dados, bancos de dados, tá? O perfil de um DBA que busca estar se tornando aí um DBRE, algo do tipo, tá bom? Eu sou casado, tenho aí 2 gatinhas, a Nala e aqui, e, cara, adoro cloud, mexo com a AWS desde 2015, mais ou menos, principalmente pela Flapper, e hoje eu trabalho basicamente imerso em cloud pública desde 2019, mais ou menos, em grandes empresas aí do setor financeiro. Tá? Então, falando aí de banco de dados distribuídos, tá? Quando a gente fala de banco de dados distribuídos, é porque muitas vezes a gente as empresas já têm a necessidade de distribuir sistemas, né? E aí, quando a gente fala de sistemas distribuídos, a gente está falando basicamente de microserviço. Então, quando a gente olha para empresas gigantes,
como a própria Amazon, Microsoft, o próprio Netflix, Uber, são empresas que disponibilizam serviços de forma global, né? E muitas vezes esses serviços precisam ter algum tipo de sincronia de dado, né? E são sistemas distribuídos de fato, né? Se é o mesmo sistema que alguém usa nos Estados Unidos, pode estar sendo utilizado na Europa, aqui na América do Sul, na Ásia, por exemplo. Então, bancos de dados distribuídos vêm para resolver esse problema de atender esses sistemas distribuídos, né? Também de forma global. É um grande desafio distribuir dados de forma global, mas em termos de distribuição de dados, eu acredito que o maior desafio que vem sendo vencido nos últimos tempos é a distribuição horizontal de dados, né? Como que eu consigo escalar de forma horizontal e ganhar performance na camada de dados? Então, os bancos de dados distribuídos vêm auxiliando muito nessa parte, né? De não só ajudar na escalabilidade de forma continental, global, mas também na parte de escalabilidade sistêmica como um todo. Então, a empresa continua crescendo de forma exponencial, né? E os bancos de dados atendem os sistemas que precisam continuar escalando. Então, assim como o sistema escala de forma horizontal, meu banco também tem que escalar para poder atender às necessidades da empresa, né? Da instituição em si. Desafios aí, então, de distribuição de dados, alguns deles são a latência, principalmente, eu acho que é um dos principais casos aí de problemas com distribuição de dados entre regiões muito distantes, porque imagina só, hoje as clouds têm backbones intercontinentais que atendem aí em milissegundos uma replicação, né? Mas e se eu quiser implementar isso fora de uma cloud pública, fora de uma AWS? Como que eu tenho que fazer? Cara, muitas vezes você vai pela internet. Então, você tem que imaginar, putz, eu vou fazer uma replicação de dados para um outro continente, eu tenho aí 200, 300, 400 e exponencialmente milissegundos de latência entre as duas regiões quando eu não tenho problema de link, né? Então, latência é um grande problema, um grande vilão da parte de replicação de dados, principalmente em grandes instâncias. Depois a gente tem os volumes de dados, porque quanto mais volume eu tenho de escrita, maior é o volume que eu preciso replicar. Logicamente, isso influencia na banda de internet que eu preciso ter, na banda de rede que eu preciso ter, para poder fazer essa replicação, atender esse volume de dados. Tá? Então, se você tem aí ordem de gigabit por segundo de transmissão, cara, você já tem algo muito gigantesco, uma replicação de dados muito gigantesca sendo feita. Netflix é um caso desse. Tem gigabytes de transmissão efetuadas por segundo, aí, por minuto. Então, imagina só, putz, eu preciso ter componentes que atendam essa necessidade de alto volume. Tá? A arquitetura sistêmica correta, eu quis colocar isso porque, de fato, muitas vezes eu me deparo com algumas arquiteturas que o cara tem ali um banco de dados, muitas vezes é um banco de dados distribuído já, então ele tem ali múltiplos nodes, e ele não utiliza a réplica de leitura, por exemplo, faz um scale-out de leitura, ele não faz um exponential backoff para poder fazer aí uma retentativa em caso de perda de conexão. Então, é de fato colocar a aplicação em 12 fatores, ser uma aplicação cloudable, ter esse cuidado de distribuir de fato, utilizar ao máximo o serviço que você esteja utilizando na AWS. Tanto esses 3 serviços que eu vou passar aqui para você hoje tem essa característica de distribuir dados de uma forma muito fácil, tá? E serem implementados de formas muito facilitadas, tá? E aí tem a parte de particionamento, que é algo que precisa ser visto em alguns casos na entrada, no caso do DynamoDB, para não ter um problema lá na frente. Em alguns lugares, em alguns casos, por exemplo, no Aurora, que é um banco de dados relacional, você precisa talvez já ir pensando, conforme a empresa for crescendo, você vai estar vendo que está tendo um volume muito grande de inserção, você está crescendo o banco de dados muito rapidamente, as tabelas vai começar a ter problemas de performance. Tá? Então, já pensar em particionamento para cada caso de serviço, de produto que você venha utilizar. Segurança, né? Você precisa saber se sua aplicação ela está trafegando de forma encriptada, seja se você já está criando seu banco de dados com criptografia em repouso, que esses bancos te dão essa opção já
built-in, ou até mesmo utilizando uma criptografia em trânsito, SSL de fato de transmissão. Então, a parte de segurança é importante. Como você gerencia o usuário, que nível de permissões você dá, tudo isso é muito importante. O custo, então, cara, quanto maior o banco, muitas vezes eu já vi ambientes muito escalados para pouco utilização. Então, eu estou gastando uma grana gigantesca na AWS, que adora isso. O cara está ali usando 5% de CPU, a parte de IOPS, né, provisionados dele, super baixa, mas ele está com IOPS muito overloaded, porque ele teve um problema de performance e acabou escalando esse IOPS no pico, e isso não acontece a X tempo, então você acaba tendo um custo muito elevado, então o custo é um problema, muitas vezes você precisa estar ali recorrentemente olhando, fazendo capacity plan da sua infraestrutura para ter melhor custo. Time capacitado também é importante para lidar com o serviço da melhor forma, que conheça, né? Seja o time de desenvolvimento, né, que tem ali um recurso que conheça bem a fundo esses sistemas, ou seja um time de DBAs ou DBREs que possam te apoiar nisso, tá? Ou até mesmo arquitetura também, que podem conhecer a fundo esses serviços da AWS, e também a parte de consistência, que é muito importante. A gente vai olhar aí a questão de teorema CAP, né, que acaba atingindo os 3 casos, né, mas a gente vai passar por isso durante a apresentação. E aí, né, a questão do exemplo more, né, acho que eu quis trazer aqui de sistema distribuído é isso, a Amazon com os Death Stars da vida, né, a Amazon e Netflix, tem milhões de microserviços, né? E cada microserviço tem que ter seu banco, como você replica esses dados entre si, quando você tem que olhar para isso. Então, realmente é desafiador trabalhar com uma arquitetura distribuída e de escalabilidade, de alta escalabilidade, tá? Então, falando aí já do primeiro serviço, né, em termos de feature global, a gente vai falar do Aurora Global Database, tá? O Aurora é o serviço de banco de dados relacional da própria AWS, é um serviço nativo AWS, construído, né, com principalmente capacidades internas da AWS, então ele se utiliza de S3, se utiliza de componentes internos da AWS, e ele é compatível com MySQL e PostgreSQL, tá? Então, cara, eu preciso usar um MySQL altamente distribuído. Cara, eu utilizo o Aurora. Putz, vou precisar ter uma alternativa a um banco de dados enterprise. Estou num Oracle, estou num SQL Server, que é altamente escalado, em termos verticais, né? Posso utilizar o Aurora para substituir esses caras, né? Como uma opção também open source, né? Para sair desses bancos enterprise. É muito mais barato, a AWS estima em 6 vezes, eu já vi isso acontecer, realmente ter uma economia de 6 vezes, você saindo de um banco de dados enterprise para um banco de dados Aurora, um banco de dados open source, RDS mesmo, seja MySQL, seja Postgre, MariaDB, tá? Que são as opções do RDS. Então, esse é o serviço de banco de dados relacional distribuído, é um dos bancos de dados que é considerado NewSQL, né, um banco de dados de fato distribuído, que eu tenho escalabilidade horizontal, até 15 réplicas de leitura, enfim, a gente vai passar por alguns limites aqui, em termos de storage, que é muito maior do que os bancos de dados RDS, no caso do Aurora. Tá? Então, o provisionamento é facilitado, cara, você escalar um banco globalmente no Aurora é super tranquilo, né? Lógico que você tem que ter cuidados enquanto à conexão dos seus sistemas no banco de dados global, mas ele é bem mais facilitado, ele é performático, tá? Altamente disponível, então aí você consegue escalar ele muito facilmente, você tem multi-AZ nativo, seu dado já é replicado em 3 AZs por padrão, tem aí a escalabilidade horizontal, que é algo que outros bancos de dados relacionais, você precisa fazer muita coisa para conseguir escalar ele horizontal, você geralmente vai ter que trabalhar com uma replicação master, por exemplo, no MySQL, no Postgre, um RAC no Oracle, por exemplo. Agora o SQL Server 2022 vem com a capacidade de replicação multi-write também. Enfim, alta capacidade de armazenamento, tá? Então, são algumas capacidades do Aurora aí.
Aqui eu quis trazer basicamente como eu acabei de comentar, né, ele distribui aí a grande diferença do Aurora para o RDS padrão, é que o RDS Default ele usa uma storage GBS padrão por debaixo dos panos. Então, em termos de replicação, ele fica meio prejudicado. Você vai ter, para fazer uma replicação, ele tem que fazer uma replicação muitas vezes usando o próprio bin log do MySQL ou log do Postgre. Aqui no caso do Aurora, eles usam a própria storage no fim do dia. É um S3 que pega o dado, replica esse dado em 3AZs de forma nativa e distribui isso em 3AZs, tornando ele muito disponível já nativamente, tá? Aqui a parte, eu quis pegar aqui um pouco mais no detalhe a parte de como funciona o I/O no Aurora, só para trazer um pouco mais de detalhe. E por que ele é tão rápido? Por que ele é mais rápido muitas vezes que o MySQL e o Postgre padrão? Porque ele tem uma capacidade aqui de tudo que é log record, né, que é onde fica a sua transação, que está ocorrendo seu update, insert, delete, tem sua transação ali acontecendo, toda essa fila de log que está vindo aqui, ele vem para uma fila, ele é armazenado nessa fila de atualização, tá? E ele já dá um ACK para primary instance. No seu banco primário. Então, se você tem aqui, em outros casos de outros tipos de replicação, para ter consistência, você precisa ter um ACK da sua réplica de alta disponibilidade. Aqui não. Aqui o cara já, no próprio primário, como eu estou guardando esse dado já replicado em 3AZs, ele já dá um ACK diretamente para a primary instance. E aí, de forma assíncrona, os outros nodes vêm recebendo esses blocos, né, esses logs de dentro aqui dessa estrutura, aqui no caso do hotlog, né, que é replicado aqui para esse grupo aqui de log. E aí, tanto as instâncias, né, os nodes, a parte, né, de leitura, de escrita mesmo, de AZ, multi-AZ, eles se beneficiam desse cara e até em termos de backup, né? Isso também beneficia com que o Aurora tenha ali o backtrack, tenha a parte de clone muito mais facilitada, tendo essa estrutura de armazenamento, tá? Que é a grande diferença dele. Falando do Global Table, né? O Global Database, na verdade, aqui do Aurora, você tem a possibilidade de ter um cluster master em uma região, né? Um cluster que recebe escrita, tá? Numa região X, por exemplo, Virgínia, e você pode ter outros clusters de forma muito fácil de leitura em outras regiões. O que isso te facilita? Muitas vezes ter uma réplica de leitura, então eu entrego o dado mais próximo do meu cliente, tá? E também ter um DR muito rápido, porque eu tenho aí menos de 1 segundo de replicação, né? Então eu tenho aí um RPO muito baixo. Se eu precisar ir fazer um chaveamento para uma outra região, cara, é near real time, a gente pode dizer assim, né? Eu quase não tenho perda de dado num chaveamento para uma região, para uma outra região, né? Então, de fato, é uma capacidade muito interessante utilizar Global Database quando necessário, tá? E aqui é um caso de replicação, né, entre as duas regiões, que ele tem ali um replication server que faz essa replicação muito na camada de storage também, tá? Então, o que é replicado é a própria camada de storage, e aí a réplica também recebe ali um FRM files, né, para poder fazer aí a consistência desse dado e abrir isso para leitura na outra região, tá? E isso, cara, é extremamente eficiente, tá? Aqui também uma feature muito interessante que foi adicionada recentemente, a parte de write forward, que é o quê? Imagina eu precisar tudo que... Will, beleza, eu preciso escrever na minha réplica de master que ela está numa outra região. Puta, cara, eu vou ter uma latência maior para escrever, certo? Não, no caso aqui eu tenho write forward, eu posso habilitar um banco de dados em outra região. Eu posso mandar a escrita nesse endpoint desse banco numa região que é só leitura, então ele vai passar, ele tem ali uma estrutura de receber esse comando de escrita e passar para o meu node primário
em outra região, como a gente pode ver aqui, né? A aplicação B, ela passa aí uma requisição de escrita, e aí a aplicação, ela é enviada de forma transparente para outra região, ele dá um ACK, a outra região, né, o cluster da outra região dá um ACK aqui de write e retorna para a região originária, né, da escrita. Tem aí a questão da latência, né, em termos de segundos, mas acaba sendo bem rápido até. Lógico que tem que se utilizar com parcimônia, porque eu ainda tenho uma latência, certo? Fazer essa escrita por meio de uma região apartada, muitas vezes eu posso ter aí uma latência maior. Então, sua aplicação que esteja trabalhando em outra região precisa estar preparada para essa latência, tá? Então, aqui, a parte de failover, né? O failover é super tranquilo, você aperta um botão na interface, você consegue fazer ali o failover manual, ou até mesmo quando acontece, de fato, um failover de cair uma região inteira, a própria AWS faz o chaveamento do DNS para um outro cluster em outra região. Tá? Isso é redirecionado a partir do DNS. Então, as aplicações, na teoria, não teriam problemas por conta do que o DNS mantém o mesmo. Tá? E aí, esse chaveamento, eles colocam ali na parte de 1 minuto, em média, para acontecer esse chaveamento. Então, sua aplicação vai ter um downtime de, em média, 1 minuto, tá? Se isso acontecer. Aqui tem algumas limitações que eu quis trazer dessa capacidade, né, desse banco de dados, que, no caso, as versões, né, do Aurora 5.6 e 5.7, tem essas limitações de versão. A Aurora não está disponível na versão 8 do MySQL ainda, e aí, no caso, o Global Database não é diferente, e o PostGrid, a versão 10 a 13 também é possível se utilizar, né, no Global Database. 128 teras de storage, o que é bem maior, se eu não me engano, o dobro do RDS padrão, tá? Isso para, no caso do Aurora. E aí, por tabela, você pode ter até 64 teras no MySQL e 32 teras no PostgreSQL. Eu espero que vocês não tenham um caso desse, porque senão deve ser muito difícil de administrar uma tabela só. Eu preferiria 1000 vezes estar no DynamoDB do que ter uma tabela desse tamanho no meu banco de dados relacional, né? Aqui algumas coisas, né? Saiu um textinho errado aqui. Menos de 1 milissegundo de latência, como eu disse na réplica, throughput de até 200 mil ações de escrita por segundo, né? Então é bem performático. Tem ali a parte de failover sobre multirregiões que eu passei. Em média, 1 minuto para fazer o chaveamento do DNS, disponível em todas as regiões, então, em termos de capacidade, e a parte de níveis de consistência. Isso acontece quando você precisa fazer a escrita em uma região diferente. Aí você pode abrir, você tem 3 níveis de consistência, então, eventual, por sessão ou global. Se você colocar eventual, ele vai fazer de forma assíncrona, a sua aplicação tem que ficar preparada para isso. De forma global, quando você efetuar uma escrita numa região diferente, ele vai esperar o ACK. Então, a sua query vai ficar rodando até ter o retorno do servidor primário, tá? Dynamo Global Table. Vou dar uma corridinha, porque provavelmente tem bastante coisa ainda para passar. O Dynamo Global Table, como alguns já sabem, né? Para quem já sabe, o Dynamo é um banco de dados NoSQL, tá? Basicamente, você provisiona tabelas, e essas tabelas podem ter uma estrutura flexível, né? Que a gente chama de schemaless, ou, de fato, armazenar aí JSONs e afins, tá? Ele é altamente performático, tá? Estando ali junto com, muitas vezes, o Elasticache, em termos de performance. Ele é possível fazer milhões de requests por segundo via API para ele. Ele tem latência abaixo de 10 milissegundos, que é o que eles chamam de single millisecond, tá? Então, até 9 milissegundos de latência é realmente muito rápido para qualquer requisição. Realmente é um SLA bem baixo. É um suporte, tem o suporte streaming do Kinesis, né? Então, se você precisar fazer algum tipo de streaming de dados, ou você pode utilizar o DynamoDB em conjunto com o Kinesis, Data Streams. Você tem ali um autoscaling,
que é possível ser feito. Então, putz, eu tenho uma capacidade de leitura escrita que eu provisionei, mas eu posso ter ali colocar ele em on-demand mode e fazer um auto-scaling dele. E esse auto-scaling é interessante falar, porque o Dynamo, ele é um serverless, né? Ele é um serviço serverless, ele acaba entrando na arquitetura serverless da AWS. Então, o auto-scaling é, de fato, transparente para o usuário. Ele é livre de manutenção para você, né? Para nós, usuários, não para a AWS, logicamente. Então, não precisa ficar me preocupando com fazer manutenções de infraestrutura, essas coisas. Você tem ali a capacidade de usar CDC, né? Change Data Capture, para fazer ali um histórico, a parte analítica, distribuir isso para um lake, consumir isso para um streaming, com um Kafka da vida, um Kinesis, enfim, o CDC, ele é para esse fim, né? O Change Data Capture. Ele pode trabalhar sob ACID, tá? Então, ele pode ter ali uma consistência forte com transações, assim como o banco de dados relacional, né, como o Aurora. E tem a parte de criptografia em REST, né, a parte de banco de dados point in time, recovery, entre outras questões. Em single region, né, local, na mesma região, ele já é replicado por padrão em 3 AZs, assim como o Aurora, tem 2 dígitos de 9 de disponibilidade, ele é acessível de forma global, via API, então não importa, você pode estar usando ele numa região, mas você pode acessar de qualquer outra região via API. Ele é altamente escalável, como a gente já falou, vai ter auto-scaling. Alta latência, aí tem os problemas, né? Se eu estou trabalhando com single region, eu vou ter latência para usuários em outras regiões, porque ele vai precisar ter a questão da internet, né? De chegar naquele dado. O risco de indisponibilidade da região, que isso pode acontecer, né? É raro, muito raro na AWS, mas pode acontecer. E alguns reguladores exigem que você precise trabalhar com DR, um multi-region de qualquer forma, né? Então, você vai ter um DR em outra região, para se caso tiver aqui um ataque ransomware, um problema de região, um problema de sistema, que cair, por exemplo, sua internet, você precisar ir para um outro lugar, o regulador te exige isso, tá? Então, aí na parte de Global Tables, né, da feature em si, falando de Global Tables, né, replicação por multi-região, a gente tem aí uma replicação automatizada entre regiões, né, também é muito facilitado de fazer essa escalabilidade. A parte de redundância, né, disponibilidade, como a gente disse, fazer aí um DR e até mesmo abrir para escrita. Isso é uma grande diferença do DynamoDB para o Aurora Global Database, por exemplo, que eu posso abrir para escrita as outras regiões. Qualquer região, de fato, ela escreve dentro dela e não faz o forward da escrita, ele escreve na própria tabela daquela região, e essa replicação é feita entre as duas regiões, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu aumento a minha disponibilidade para 3 dígitos de 9, fazendo essa replicação de forma regional. Escrita locais são síncronas, e a parte de escrita entre regiões são assíncronas, o que é normal para qualquer tipo de ação entre regiões, né, por conta de latência. Todas as regiões vão receber essa escrita, então, se eu tiver uma tabela distribuída de forma global, para todas as regiões que eu colocar, todas vão receber a escrita. E o custo de storage e escrita, né, consequentemente, ele vai sendo exponencializado para cada réplica que você tiver, tá? Então, aqui a parte de teorema CAP, tá? O que é o teorema CAP, né? A consistência, disponibilidade e a tolerância à partição. São 3 teoremas, onde dentro desses teoremas, né, dentro da computação como um todo, você dificilmente, ou nunca, na verdade, vai ter os 3 num sistema, tá? Principalmente no sistema que gerencia dados. Você geralmente vai trabalhar com 2 deles, tá? Então, o teorema CAP veio a se popularizar muito por conta dos NoSQL, tá? Por conta da questão da perda da consistência, ou, na verdade, não perda da consistência, mas eu abrir mão de ter uma consistência forte, ou seja, quando uma aplicação escreve, eu vou lá e posto alguma coisa no Facebook, e é um exemplo muito bom.
eu posto alguma coisa no Facebook. Meu amigo que está em Portugal, ele não vê o post no momento que eu posto. Ele vai ver depois. Por quê? Eu abro mão da consistência, ou seja, eu tenho uma consistência eventual do dado, porque eu preciso dessa replicação de forma regional, distante. Então, eu abro mão da consistência, eu não distribuo esse dado de uma vez para todos os lugares, porque senão eu precisaria receber uma resposta antes, isso traria uma latência muito grande. E aí eu abro mão dessa consistência naquela hora, mas em algum momento meu amigo vai ver meu post. Então, se é algum dado que eu posso abrir mão dessa consistência na hora, do dado estar disponível na hora, em qualquer lugar do mundo, eu tenho essa questão da consistência eventual e eu posso utilizar um banco de dados NoSQL, por exemplo, que é no caso do DynamoDB. Tá? Então, aqui, no caso da replicação regional, muitas vezes a gente está trabalhando com disponibilidade, porque eu estou, de fato, distribuindo meu dado por várias regiões no globo, e também tenho tolerância à partição, ou seja, aquela partição de uma região nem sempre está na outra região. Ela atende muitas vezes a uma região apartada. Isso é uma capacidade também de alguns bancos de dados NoSQL. Tá bom? Então, o Teorema CAP sempre acompanha a gente quando a gente está olhando para bancos de dados, principalmente bancos de dados NoSQL ou com escalabilidade horizontal, tá? Porque eu preciso lidar com essas capacidades, seja ter tolerância à partição ou não, ou abrir mão da consistência, ou abrir mão da disponibilidade, tá? Para eu poder ter uma característica bem acertada para o meu sistema. Aqui a parte de multi-write, que eu tinha comentado lá atrás, né? Eu tenho aí a replicação assíncrona entre as regiões, e cada aplicação escreve dentro da sua própria região, e elas são distribuídas, replicadas de forma transparente e muito rápida, tá? Basicamente, em termos de distribuição, é algo muito rápido que o Dynamo faz, assim. Muitas vezes você está escrevendo aqui, você troca de tela, o dado já está na outra região. É uma loucura. A parte de a questão aqui já vem uma questão de limitação, né? As tabelas precisam ser idênticas para funcionar essa replicação de forma regional, tá? Entre regiões. Então, a parte de write capacity, read capacity tem que ser idênticas, né? Para que tudo isso aconteça de forma consistente. Mas a parte de leitura pode variar entre regiões, tá? Depende muito. A parte aqui de throughput, que eu quero trazer para vocês, em termos de Dynamo, é importante, porque isso determina muitas vezes a forma como o seu sistema vai funcionar, tá? Então, Read Capacity Unit, uma leitura consistente por segundo, ou duas leituras consistentes, de um item de 4K, então, cada leitura, cada capacity unit, você pode ler um 4K, um dado de 4K, e aí depende do que você precisa fazer. Lembra da questão da consistência? Se eu quiser ganhar consistência, eu vou ter que abrir mão de outras questões. Por exemplo, aqui eu vou ter que gastar um pouco mais, por exemplo, porque eu vou ter que fazer uma leitura altamente consistente, vai sair mais caro do que eu fazer uma leitura eventual, né? Porque eu consigo fazer duas leituras eventuais por segundo, enquanto uma leitura consistente é apenas uma para um capacity unit. Então, quanto mais capacity units, mais eu vou pagar, tá? Isso também influencia no tamanho do dado. Se eu tiver um dado maior, eu vou gastar mais também read capacity units. No write é sempre um por segundo, e itens de 1K. Eu vou pagar ali um write unit, tá bom? Na parte de transação, quando eu preciso utilizar uma transação, que no caso é o ACID, né? Eu precisar fazer transações dentro do Dynamo, aqui eu vou ter que fazer duas leituras, né? Eu vou ter que gastar 2 read capacity unit para fazer uma leitura transacional, tá? E aí a escrita também são dois WCUs para fazer uma escrita, tá bom? No caso aqui para o on-demand, né, que seria basicamente o outscaling, né, deixar a tabela livre de
WCUs e RCUs, eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar da mesma forma com a questão do custo, vai ser da mesma forma aí o comportamento do que um provisioner, tá? E aqui as limitações, né? Não há suporte a transações em termos de tabela global. Na Global Tables não há transações, então, naquele caso de você precisar fazer leituras via transações, você não precisa se preocupar. Na verdade, você tem essa limitação de não poder utilizar transações. Tá? E a parte de throughput, né? Por tabela, eu tenho 40 mil. Aqui é soft limit, tá? Você pode pedir para aumentar isso. No on-demand, 40 mil leituras, 40 mil escritas, né? WCUs, RCUs. No per account não é aplicado, que é por tabela, tá? E a parte no provisionado, 40 mil também, e por conta, 80 mil, tá? Então, se eu tiver mais de uma tabela, eu tenho que me preocupar com esse limite da conta em si. Mas isso tudo, como eu disse, é increase. Por tabela aqui também, no Global Tables, segue a mesma linha, por tabela. Por tabela, por dia, 10 terabytes de dados podem ser trafegados, tá? Entre as épocas. Elasticache Global Data Store, tá? Elasticache é o banco de dados in memory da AWS, tá bom? Então, ele é escalável, ele tem uma performance na parte sub-milliseconds, porque ele está em memória, o dado está em memória. Então, quando eu uso o Elasticache, quando eu preciso fazer cache de dados, e ele está da frente do meu banco de dados, seja um Dynamo, geralmente um Aurora, um banco de dados relacional. Eu vou colocar ele na frente desse meu banco para que toda a necessidade daquele dado seja altamente, a resposta aconteça muito rapidamente. Tá? Então, a performance é extrema. Totalmente gerenciado, são clusters Redis ou Memcached, em termos de tecnologia. Ele é simples de se utilizar, né? É Key Value Store, né? Um banco de dados chave-valor, altamente disponível e fácil de escalar. Tem a parte geoespacial, você pode também usar PubSub nele, em conjunto aí do caso de outros serviços da AWS. Ele é seguro, confiável e pode ter até 170 teras por cluster, tá? Em memory. O que é bastante coisa para se trabalhar em memória. Né? A parte do Global Store, Data Store, ele tem uma arquitetura ativo passivo muito parecido com a Aurora, tá? Então, na concepção dele, de fato, ele é bem parecido com a Aurora. Eu tenho um cluster primário que replica o dado para clusters somente leitura em outras regiões. Tá? Então, tenho baixíssima latência, com menos de 1 segundo na replicação, e por volta de 1 minuto também para promover um cluster para primária. Então, imagina, eu tenho um cluster ali recebendo apenas leitura numa outra região. Eu quero que esse cara vire master agora, ele vire, na verdade, um primário para aquela região e receba escrita e leitura. Eu vou ter aí mais ou menos 1 minuto para, tanto na parte de chaveamento, quanto na parte de promover esse cara para um primário. Ele está disponível apenas no Redis 5.06, tá? Nessa versão especificamente. É uma replicação assíncrona, como eu já disse em outros casos, e a configuração tem que ser idêntica entre os clusters, tá? Parte de escrita suporta ambos, né? A parte do caso do Redis, né? Ambos modelos de cluster, sharded ou non cluster, 250 nós por cluster, no caso do regional, né? Para cada região, escalabilidade horizontal ou vertical, então posso crescer o tamanho dos meus nodes ou aumentar a quantidade de nós de forma muito facilitada. Essa é uma grande característica do Redis, né, também. Mas aí você tem a limitação de todos os nós serem idênticos em termos de tamanho e tudo mais, tá? A leitura, aí são independentes e eu posso ter a quantidade que eu quiser por região. E podem ser livremente inseridas ou retiradas. Ele não está disponível em todas as regiões, então essa é uma limitação, tem que ver quais regiões, eu deixei até o link no final das documentações, vídeos que eu utilizei como referência e tal. Como eu disse, ele só está disponível na versão 5.06 do Redis, R5 ou M5, tá? No caso das famílias de instâncias. Todos os clusters têm que ser idênticos, né? Então, tem essa limitação.
O que mais aqui? Você tem que tomar cuidado com as VPCs, ele não suporta auto failover de uma região para outra, ou seja, você tem que fazer isso de forma manual, promover ele, de fato, ou, tipo, caiu, cara, você tem que ir lá e colocar ele no ar, promover ele, de fato, para uma instância primária. E, basicamente, é isso. Alguns casos de uso rápido, né? Então, aqui na Intuit, eles usam o que é uma financeira, né? Uma empresa que faz aí parte de transações financeiras. Eles utilizam o Aurora Global Database aí para fazer a replicação de dados deles entre regiões, tá? No caso do C6 também a gente utiliza a Global Database para poder fazer replicação em alguns sistemas. Então, a gente tem um DR, mais para a parte de DR mesmo, manter algo quente em outras regiões, até para tirar relatórios ou deixar o dado mais próximo do nosso cliente, né? Mas principalmente para DR. A parte do DynamoDB tem aí o Disney Plus, que tem a parte de Global Tables para deixar a parte de bookmarks deles, né? Então, o catálogo deles lá fica basicamente num Dynamo, que é replicado por regiões. Então, toda vez que você vai lá e vê o catálogo existente na Disney Plus é um DynamoDB por baixo dos panos. A parte do Elasticache tem todos esses casos de uso, né? Então, putz, ele é um caso realmente muito que você consegue trabalhar ali de forma muito agnóstica com ele, né? Colocar ele na frente de muita coisa para aumentar de fato a performance e também escalabilidade da sua aplicação. Então, é algo muitas vezes necessário para uma aplicação que está crescendo de forma exponencial, ou para uma empresa que precisa escalar de forma global, tá? Então, tem aqui vários casos de uso, tá? É o mais conhecido que eles colocam aí também nas apresentações, e, enfim, é o Fortnite, né? Um jogo de FPS, se não me engano, não lembro, mas ele, cara, latência baixa, throughput altíssimo, né? Escalabilidade. Então, você tem aí milhões de jogadores que precisam, de fato, de uma latência muito baixa para estar jogando online, e aí é um Elasticache por baixo dos panos que faz toda essa... atende esse jogo, tá? Aqui, referências, tá bom? Do que eu utilizei em termos de material para montar a aplicação. E agradeço. Eu acabei correndo um pouco por conta do tempo. Acho que eu até estourei meu time box. Mas, enfim, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado do evento. Acompanho a comunidade há muito tempo. Sou um usuário de user group aqui de São Paulo. Então, brigadão, gente. Tá aqui os meus contatos, sites e afins. Vamos lá, eu que agradeço a sua presença, tá? Tem algumas perguntas aqui. Eu vou ter uma, pessoalmente falando, mas tem uma aqui do Emerson. Ele perguntou, qual cache é melhor no DynamoDB, o DEX ou o Elastic Cache? Se puder dar até uma explicação também, seria uma boa. Tá, é boa, é uma pergunta boa. No fim do dia depende, né? O DEX, ele é de fato o cache do próprio Dynamo, né? Então você pode habilitar ele como uma feature para o próprio Dynamo fazer aí a parte de cache de dados em memory dentro dele mesmo, né? Eu, na verdade, assim, dos casos de uso que eu vi acontecer, o pessoal preferia utilizar um Redis na frente. Então, utilizar um Elasticache para fazer a parte de cache. Uma, porque o pessoal já utiliza o Redis para também ser uma camada de cache na frente de um banco de dados relacional, principalmente, e ele é feito especificamente para isso. Com o DEX, eu tenho algumas limitações que eu acabo causando para o Dynamo, e, cara, qualquer coisa para o Dynamo acaba sendo muito sensível, porque você começa a tomar throttling, você tem que tomar muito cuidado na parte de implementação dele, na parte de partição do dado, né, dos índices, né, primários e secundários, então, sim, os global indexes. Então, realmente, eu particularmente preferiria usar o Elasticache.
Tá, aí até uma pergunta pessoal. Essa parte de DEX e Elastic Cache, você falou que existem algumas limitações. Quais seriam essas limitações hoje no DEX? Cara, boa pergunta. Agora, de bate-pronto, eu não tenho, mas tem que tomar cuidado com a parte de índice, principalmente. Ele acaba travando algumas questões de como você utiliza os índices nele. Se eu não me engano, não tem essa capacidade para Global Tables. E tem algumas outras que eu não me vem na cabeça agora. Teria que olhar a documentação. Tranquilo. Aí o Emerson tem outra pergunta. Onde faria mais sentido implementar um controle de sessão para atender um SSO para a América Latina? DynamoDB com DAX ou Elastic Cache com Redis? Elastic Cache. Elastic Cache. E aí a explicação seria? Cara, agnóstico. Eu iria para uma opção mais agnóstica. Porque, como eu disse, né? É o que comumente é utilizado. Você pode usar o DEX também. Acho que no fim do dia, de fato, depende muito da arquitetura da sua aplicação. Se, por exemplo, for uma aplicação serverless, o DEX seria uma opção melhor. Porque aí eu manteria ali a linearidade em termos de utilização da parte do serverless, né? Agora, se você tem aí uma equipe que você precisa ter uma arquitetura mais agnóstica, não digo de cloud, mas agnóstica de tipo de solução, então, por exemplo, utilizar um Redis, você acaba tendo maiores facilidades no futuro, em termos de equipe, em termos de utilização de arquitetura mesmo. E a utilização de Elastic Cache sobre DAX não seria algo de capacity, às vezes? Porque o Redis é mais usado, né? Ainda assim. Sim, exatamente. Cara, como a gente viu, né? 170 teras, cara, você consegue subir. A parte de escalabilidade também. É que depende, no fim do dia depende. Depende da sua equipe, porque o DEX, por exemplo, vai auxiliar você na parte do serverless, como eu estava falando, né? Você não precisa ficar se preocupando com servidores no fim do dia. Aí, de fato, depende da maturidade e da forma como está construída a aplicação. Entendi. Tranquilo. Vocês têm alguma pergunta, Felipe, Vanessa, que acabou de entrar? Não, tá tranquilo, cara. Eu acho que é isso. Acho que dá pra gente seguir aí. E agradecer mais uma vez o nosso palestrante, né? Então, muito obrigada, William, pelo conteúdo de super qualidade. Foi fantástico. Valeu, gente. Obrigado. Tem mais uma, não sei se você se incomoda, mais uma pergunta aqui. Não, que isso, manda aí. Considerando os setups com a mesma performance, tem ideia de qual seria mais caro, DAX ou Elastic Cache com Redis? Boa pergunta. Essa eu não tenho. Teria que estimar. Esse é uma boa pergunta. Eu também acho. Depende do tamanho. Eu primeiro não faria sem ter um tamanho, né, dos dados e para ter estimativa disso. Pelo menos eu vejo que o DAX seria mais caro, particularmente falando. Eu acho que ele é mais caro. Então, aí vai depender da aplicação. Se a aplicação realmente é muito intensiva, principalmente em escrita, o DAX vai ser muito mais caro. Muito mais. Então, o Elastic Cache ele vai tender a ser mais barato porque você vai conseguir controlar um pouco mais, você vai conseguir refinar mais a parte de escalabilidade dele, tanto na parte horizontal quanto horizontal, né? Vertical quanto horizontal. Né? No caso do Dynamo, você tem os WCUs e os RCUs. Se você está trabalhando de forma on-demand e sua aplicação começa a escalar muito rapidamente a quantidade de utilização dela, cara, a conta vai bater forte no final do mês. Isso é um fato. E hoje, em questão de complexidade, você entende que qual é mais complexo nesse cenário? DAX ou Redis? Cara, mais uma vez, o DAX, o bom é que ele o próprio Dynamo é full API, né? Então, ele acaba trazendo facilidades muito grandes na parte de implementação, por você estar ali com o SDK na mão, muitas vezes conseguir fazer essa integração de forma mais facilitada até com o próprio Dynamo, né? O Redis, aí você vai ter que ter driver, você vai ter que ter uma camada de troca desse dado com o próprio Redis, você vai ter que se preocupar na parte de como você autentica no banco. Então, assim,
em termos de complexidade, de fato, implementar um Redis é um pouco maior do que o próprio Dynamo, né? Mas aí vem com os benefícios, né, que a gente discutiu agora. Sim. Tranquilo. Até agradecer o Emerson aqui. Não precisa de agradecer, não, Emerson. Estamos aí. E, bom, muito obrigado, William, pela sua palestra. Foi excelente, viu? Gostei demais. Quer deixar algum recado? Não, agradeço aí mais uma vez aí a todos vocês. Enfim, espero que em breve a gente consiga se encontrar presencialmente, né? Com certeza. Então, tá faltando esse calor humano, né? De comunidade, de meetup, rodar aqui em São Paulo, em todo o Brasil como um todo, né? E até mesmo esse evento no ano que vem, se pudesse ser fisicamente, seria top. Altas expectativas de todos, viu? Eu posso dizer que de todos os user groups do Brasil inteiro. Muito obrigada, William.